Oi. Oi, Pode ficar na horizontal o celular? Não. pode sim. Deixa eu fazer. Ah, sim, eu prefiro, sim. A internet fica muito ruim. Aí isso não ajudou muito. Deixa eu só ajeitar aqui o celular. Não fica muito esquisita a minha cara cortada, não? Não, fica bom, fica bom. Ah, tá. Então tá bem. Vamos lá. Olá, bem-vindos, bem-vindas a mais um Cultura na Cuia, dessa vez com ela, que é talentosíssima, e eu vou começar aqui com um breve currículo mesmo. Ela é palhaça, tem formação técnica em atriz pela Escola de Teatro e Dança da Universidade Federal do Pará, frequentadora da Fundação Corvo Velho, já foi professora substituta da Escola de Teatro, é diretora de teatro, e há 1000 anos atua no grupo Palhaços Trovadores. Senhoras e senhores, com vocês, Alessandra Nogueira. Oi, gente. Obrigada pelo convite, Johnny. Muito bom estar aqui. Parabéns pelo programa. E vamos bater esse papo bem bacana hoje. Vamos sim, vamos sim. Obrigado por ter aceitado o convite, tá? A gente está aqui em altas horas trabalhando para entreter vocês aí. Então, eu vou começar com uma pergunta bem básica. Como foi que a arte entra na tua vida? Como foi esse primeiro impacto? Então, a arte entrou na minha vida quando eu tinha, assim, o teatro, ele entrou no ensino médio, né? Que na época era científico. Estou entregando bem a idade, mas não tem problema. Então, eu tinha uma professora de literatura no segundo ano do científico, do ensino médio, né? Lá no meu colégio, e Graça Salim, o nome dela. Eu nem sei por onde ela anda hoje, mas, nossa, ficou muito forte para mim essa professora. Então, ela era professora de literatura e ela resolveu falar para a gente da literatura de uma forma mais concreta, né? Assim, de uma forma além do livro também, porque o livro é concreto, mas ela resolveu fazer um espetáculo, uma peça de teatro com a obra O Seminarista. E aí ela fez testes com os alunos e tudo. Então, algumas pessoas passaram no teste, outras ficaram nos bastidores. E eu lembro de querer muito fazer, por algum motivo, porque eu nunca tinha pensado em ser atriz nem nada. Mas eu lembro de ter ficado com vontade de participar daquele projeto, assim, como atriz. Só que eu fiquei morrendo de vergonha, não fiz o teste e acabei ficando nos bastidores. Só que num dado momento do processo, a professora precisou de alguém que entrasse para fazer uma ponte, né? E aí eu resolvi, acabou me dando coragem e resolvi fazer. Eu entrava no espetáculo só para dizer: o jantar está servido. Nossa, eu lembro como se fosse hoje, assim, o nervoso que me deu, a perna tremendo, frio na barriga, só para dizer essa frase. E foi muito engraçado porque assim, o Seminarista é uma obra triste, né? Trágica, assim, o menino morre, enfim. E aí estava todo mundo no clima da peça e tudo. Quando eu entrei para dizer isso, o teatro, o colégio veio abaixo, rindo, né? Não sei muito bem porque eles riram, se foi porque por causa da minha figura ou porque algumas pessoas me conheciam no colégio, aí tem aquela coisa de tirar sarro do colégio, que a gente nunca sabe muito bem. Mas assim, o colégio veio abaixo, ficou essa conversa no colégio, assim, nos corredores, um bom tempo. Nossa, as pessoas achavam muito engraçado, porque era triste, eu entro só para dizer: o jantar está servido. Eu lembro de entrar com a roupa da minha avó, eu peguei a roupa da minha avó, aí fiz um coquezinho no cabelo, com um chinelinho, talvez essa figura que eu montei acabou ficando engraçado mesmo, enfim. Mas aí eu lembro de ter gostado desse sentimento, né? dessa experiência. Mas, como eu queria ser médica, era uma coisa muito forte para mim, eu não enveredei por isso, né? Continuei fazendo ensino médio, fiz vestibular para medicina, não passei. Depois eu tentei para terapia ocupacional, porque eu sou terapeuta ocupacional, e só que antes de eu passar, eu comecei a fazer teatro no Curvo Velho, já com 18 para 19 anos. Comecei a fazer no Curvo Velho. Aí foi que eu retomei esse reencontro, assim, né, com o teatro. E aí fiz oficinas no Curvo Velho com a Estreia, com a Ângela Durães,
nossa, era incrível. Eu tenho resquícios em mim, assim, tenho essências de mim dessas oficinas até hoje, de como eu vejo a cena, de como eu penso a cena. Então, eu comecei aí. O teatro começou lá no colégio, numa peça de teatro do segundo ano do ensino médio, com a professora de literatura. De levar arte, por isso a importância, né, de música, dança, teatro nas escolas, mesmo que as pessoas não vão seguir carreira artística, mas isso abre horizontes, né? Com certeza, Johnny, porque assim, como a gente fala, né? Não precisa. Eu tenho que ser. Eu vou ter aula de teatro no colégio, ou de música, eu vou ser ator, ou eu vou ser músico. Não é isso. Muito do que nós somos hoje, de como a gente pensa, né, é muito em função do que a gente faz também na arte, do que a arte apresentou para a gente. Independente, assim, no nosso caso, a gente enveredou, né? Seguimos carreira de ator, de atriz, enfim, de produtor, mas muitas pessoas não, seguiram outras coisas, mas com certeza aquele momento, de alguma forma, abriu coisas dentro de cada um que provavelmente reverberam até hoje, né? Ou a gente espera que reverbere. Assim. Então, eu acho que é fundamental a arte no colégio. Eu lembro das aulas de musicalização que eu tinha no colégio, né? Assim, de como eu gostava daquilo, de como aquilo dava era uma forma de aprender de outro jeito, né? Então eu acho que é importantíssimo. Assim, a educação é fundamental e quando a arte está dentro da educação, assim, nesse sentido, né? Não só como uma coisa tipo, é facultativo, é um hobby para o colégio, não. Quando é uma coisa pensada realmente para que as pessoas experimentem e tenham momentos para pensar a arte, para produzir coisas no colégio, é fundamental, independente se as pessoas vão se tornar grandes atores, ou músicos, ou figurinistas, enfim, mas essa experiência, além do que, é uma experiência coletiva muito importante, né? Para a nossa ideia de sociedade, enfim, acho importante. Citou o Curro Velho, né? E a maioria das pessoas que eu conheço, e das pessoas com quem eu tenho conversado, em algum momento passou pelo Curro Velho, na área técnica, o pessoal que está na cena. O Curro Velho foi fundamental e é fundamental, né, para a formação de gerações de artistas, né? Com certeza, acho que o Curro Velho foi. Não sei, eu não posso falar muito agora dessa geração, né? Porque eu não acompanho muito essa geração assim da formação deles, mas a nossa geração, eu acho que nosso Curro Velho, a nossa geração e uma antes da gente também, acho que o Curro Velho foi um grande celeiro, né, de produção e de formação fundamental. Eu fui aluna do Curro Velho, como eu falei, assim, e fui aluna de pessoas incríveis, né? A Ângela Durante, que não mora mais aqui, foi minha primeira instrutora no Curro Velho. A Estrela Lucena, que eu amo de paixão, acho uma incrível atriz, assim. Tem uma força, sabe, ela tem uma presença incrível. E ela foi minha professora no Curro Velho. Aprendi muitas coisas lá. E é interessante porque ali é um espaço que mesmo que a gente não faça tudo que tem ali, mas eu ia para fazer teatro. Nunca fiz outras oficinas lá, sempre fazer teatro. Mas a gente estava envolvido com muitas outras linguagens. Era alguém que estava. A gente fazia teatro numa sala, mas aí tinha alguém fazendo música na outra, fazendo serigrafia na outra, aí essas coisas ficavam nas paredes. Então a gente era mergulhado, era um espaço que a gente ficava mergulhado em arte. Né? Mesmo que a gente não estivesse fazendo aquela oficina, aquela determinada oficina, aquela oficina ou a produção daquela oficina atravessava a gente. Porque no final, né, do mês tinha aquela coisa de todo mundo mostrar o que fez, aquelas combinâncias todas. Então era incrível. Assim, eu acho que a nossa geração se formou ali no Curro Velho. Né? E a gente também pegou uma galera como ministrante de oficina, como professor de oficina, incrível, assim, porque era uma geração antes da nossa e que começou a dar aula lá, né? E a gente pegou exatamente essa galera. Então, eu acho que, nossa, é incrível, assim. É realmente um berço formativo, né? E criativo, assim. E às vezes dá uma tristeza, dá um aperto no coração de ver, assim, o Curro Velho um pouco abandonado, né? Para não dizer completamente abandonado, sucateado, enfim. É complicado. Eu saio do Curro Velho, eu não vou imediatamente para a escola de teatro, porque
cursinho só no meio do ano. Aí eu passei na faculdade, aí eu fiz os espetáculos com o Emmanuel Freitas, o Antônio Meu Santo, que aí foi a primeira vez que eu fiz um espetáculo, assim, né, com grupo, e viajamos os interiores todos do Pará, assim, a gente conheceu muitos lugares. Eu adoro viajar com teatro, nossa, eu acho incrível viajar com teatro. Estou sentindo falta disso, inclusive. Mas aí eu fiquei fazendo esse espetáculo durante algum tempo, e depois, na metade da faculdade, eu parei o teatro, porque começou essa coisa de TCC, estágio e tudo, então eu dei uma parada, né? E aí, em 2000, meu pai faleceu, e aí, sabe aquele momento que a gente olha assim, nossa, meu pai faleceu, e enfim, eu fiquei um pouco mergulhada nisso, e falei, ai, tá faltando alguma coisa, eu tenho que voltar pro teatro. Aí, no ano seguinte, eu passei na frente da escola de teatro, que eu já conhecia, assim, de nome, sabia que tinha teste, aí toda vez eu pensava, será que eu faço teste? Eu ficava meio assim e tudo. Talvez seja a Alessandra tímida que falou, será que eu faço teste? Será que eu não faço? Mas aí, em 2001, eu resolvi fazer, fiz, passei, e aí, de 2001 para cá, não parei mais. Aí foi realmente um mergulho, foi direto, né? E aí, em 2001 mesmo, quando eu fiz escola de teatro, eu fiz o primeiro semestre, o Marco foi meu professor na escola, e aí, nas férias de julho, os palhaços trovadores precisavam viajar para Carajás, e aí uma das atrizes, que é a Eve Pamplona, ela não poderia ir para essa viagem. E o Marco, que já tinha me visto no Antônio Meu Santo, e que foi meu professor na escola, ele resolveu me chamar para viajar com ele. Só que eu não tinha feito nada de palhaço, eu não sabia absolutamente nada. Mas ele me chamou. E eu aceitei, por algum motivo aceitei. Eu já tinha visto espetáculos do grupo, e eu achava muito bacana, e achei legal a linguagem, achei interessante. E aceitei. Lá eu fui para Carajás com eles, ele me deu mais aulas supletivo, foi super rápido, só para não pagar muito mico, assim, né? Como usar o nariz e tudo, tanto que eu fiz coro, né? Eu não tive cena nesse espetáculo, eu fiz só o coro, segurava o pano lá da quadrilha, era a quadrilha dos trovadores. E aí lá eles me convidaram para fazer um estágio no grupo, e eu topei e estou lá até hoje. Que louco! Te jogaram na fogueira. Não tem visão, né? Ele olhou assim, pegar essa moça pra cá. Aí, Grupo Palhaços Trovadores. Eu lembro que... Pode falar. Eu lembro que na época eu já tinha visto os trovadores, já tinha visto a Companhia de Atores Contemporâneos. Eu lembro de pensar assim, poxa, são duas linguagens que eu achei interessante. E são duas companhias que eu trabalharia, assim, eu gostaria de experimentar. Então, foi quando o Marco me chamou e tudo, mas eu acho que se eu não tivesse ido para os palhaços, eu talvez tivesse ido para o Miguel, porque eu gostava muito daquela linguagem, daqueles trabalhos. Assim. Falou em palhaço, já venho com a pergunta que é, e a palhaça o que é? A palhaça o que está se descobrindo até hoje, né? Porque, nossa, ser palhaço não é fácil, né? Quem olha pra gente fazendo palhaçaria e tudo, e acha que é só colocar o nariz e fazer uma gracinha, uma coisa assim, não sabe da missa metade, como dizia minha avó, assim, não sabe da missa metade, porque são muitas camadas, são muitas questões, e que, como o Martin diz, palhaço bom é palhaço velho, porque a gente tem que passar por muitas coisas, né, e experimentar muitas coisas, e é incrível como a gente vai se descobrindo. Quando eu olho e vejo fotos, ou lembro de coisas que quando eu comecei nos palhaços, nossa, a minha palhaça mudou muito. Primeiro que, assim, diferente da maioria dos palhaços do grupo, eu não fiz oficina de palhaço. Então, eu não passei por aqueles processos de descoberta, para descobrir o nome, descobrir como fala, como se veste, como é que é, quais são as vulnerabilidades. Eu não fiz nada disso. Eu tive que descobrir na marra isso, né? São várias Então, por isso escolas, que eu né? digo, são várias escolas. É por isso que eu digo que eu estou descobrindo até hoje, porque eu não passei por esse processo de descoberta. Fui, né? O meu nome, quando o Marco perguntou que nome que tu vai ter, né? Quando eu entrei para fazer estágio no grupo, eu falei, olha,
como eu não entendi nada de palhaço, eu sabia que meu nome tinha que ter alguma relação com a minha cor, com a minha, né, é como se fosse uma assinatura e tudo. E aí ficou Neguinha. Inclusive, eu queria muito que meu nome de palhaça fosse alguma coisa tipo Breguesso, Cacareco. Eu adoro esses nomes, assim, né? Tipo, essas coisas, tipo, Fiapo. Eu acho incrível o nome de palhaço assim. Mas não é o meu nome. Né? O palhaço tem o nome, não é o meu nome. Eu gostaria muito de ter esse nome, mas não é o meu nome. Enfim, não conversa comigo, apesar de eu achar incrível. Mas, então, aí eu fui aprendendo, né? Eu fui aprendendo o que era. A minha maquiagem era muito diferente. Hoje a minha maquiagem é muito mais... É quase minimalista, assim. Eu lembro que quando eu comecei, essa coisa da cor da pele era tão evidente para mim, que eu lembro quando eu entrei no grupo, a maioria dos palhaços tinha a cara toda pintada de branco. Né? Agora a minha, eu falei, não, Marta, eu quero que comece aqui, eu quero que apareça um pouco a minha pele do rosto. Então, a minha maquiagem sempre foi só uma bola aqui, assim, para poder botar o vermelho, enfim. Só que hoje, assim, isso foi me satisfazendo durante um tempo. Depois isso foi me incomodando um pouco, porque eu não tinha que tirar mais esse branco. E aí hoje eu faço só mesmo uma coisa, passo só um pancake branco por aqui, para poder botar o vermelho, e o batom, para cada vez mais a minha cor no rosto aparecer e ser uma marca e tudo. Assim como o cabelo mudou, a roupa mudou. É incrível como eu sinto que a minha palhaça começou quase infantil, no bom sentido, assim, acho que por conta das minhas memórias da Emília, que eu sou da época do Sítio do Capão Amarelo, da Emília, da boneca de pano. Então, acho que isso tinha na minha memória. Então, eu achava, quando o Marco me convidou, eu falei, eu queria que o meu visual fosse de boneca de pano, né? Uma boneca de pano preta, digamos assim. Porque o palhaço somos nós, né? Então, e aí, a cada dia é uma descoberta nova. E agora, de uns anos para cá, tem uma outra camada disso, que é essa nova discussão que é a palhaçaria feminina, né? Que não é tão nova, mas que a gente, do grupo, a gente foi descobrindo há pouco tempo, assim, de uns anos para cá. E a gente vem amadurecendo isso. Algumas palhaças do grupo, a gente vem amadurecendo isso, né? Conversa sobre isso. Inclusive, eu e a Romana criou um grupo também, assim, a gente já fizemos até um encontro aqui em Belém sobre isso, que é o Preciosas e Ridículas, que a gente tenta discutir algumas coisas. Reunião para discutir mesmo, fazer alguns treinamentos e tudo. Porque a gente começou a ter contato com outras palhaças. E a gente viu que é possível fazer a palhaçaria também de forma... Ficou mudo, tu me ouve? Eu te ouço. Ficou mudo tudo que eu falei? Não, ficou mudo quando tu falou reunião para discutir mesmo linguagem, aí se pudesse voltar Eu um posso pouquinho. repetir daí ou tu quer que eu repita tudo? Um pouquinho, volta um pouquinho só para... Então, uma outra camada disso que chegou para mim é a questão da palhaçaria feminina, né? Que eu e algumas pessoas do grupo, algumas palhaças do grupo, a gente começou a entrar em contato com isso e a gente começou a se interessar e a gente tem conversado sobre isso também. E aí a Romana, com essa pesquisa do mestrado dela também, aí eu dirigi o espetáculo da Romana, o Querem Café, e a gente ficou mais mergulhada nisso. E a gente começou, a Romana construiu, né, montou um grupo para a gente ficar discutindo essas coisas, essas questões da palhaçaria feminina, que é o Preciosas e Ridículas, que a gente fazia um encontro pelo menos uma vez por mês na Casa dos Palhaços, com algumas mulheres que faziam palhaçaria. Agora a gente está meio parada com isso, porque a Romana foi para o doutorado, né, porque ela acabava ficando um pouco mais à frente disso. Mas a gente fez algumas discussões, a gente fez um encontro de palhaças aqui, né, dentro do encontro de palhaços que o Marton faz com o grupo de pesquisa dele, de extensão, lá da universidade, e a gente fez como se fosse um braço desse encontro que o Marton faz essa produção, a gente fez um braço só com palhaçaria feminina, então foi bem interessante. Né? Então é uma outra camada dentro dessa linguagem da palhaçaria que chegou para a gente e que me atingiu também, né, como palhaça. Então, é uma outra camada que tem me feito pensar e repensar muitas coisas.
esse lance do palhaço, que é se é colocar a camada, se é tirar a camada, se é se vestir, se é desnudar. Essa coisa, na verdade, eu acho que tem as duas coisas, sabe? Eu acho que a gente põe coisa e tira coisa. Eu acho que a palhaçaria faz a gente se desnudar de muitas coisas, se, se expor de muitas formas, mas a gente também vai aprendendo coisas e isso vai entrando na gente, vai se colocando, né? Eu não acho que a gente é um personagem, a não ser quando a gente faz espetáculos, por exemplo, dos palhaços, a gente tem espetáculos que são, por exemplo, do Molière. Então, é mais esquizofrênico ainda, porque é a Alessandra que tem a Neguinha e a Neguinha que faz a Toinette. Então, aí sim, a Neguinha fazendo o personagem, né? É muito... Eu lembro que o processo de ensaio foi bem esquisito para a gente, assim, foi bem difícil. Porque no início, o Marco falava assim, olha, vocês estão fazendo um personagem, a Toinette, mas aí a gente ficava no palhaço. Então, a gente demorou um pouco para entender essa tríade, que era o ator que tinha um palhaço e o palhaço que estava... Então, foi demorado, mas foi uma experiência muito interessante. Aí depois a gente fez outras coisas, fez um monte de vaca, né? E aí, enfim, aí foi diferente. Mas o primeiro, que foi Hipocondríaco, que é uma adaptação do Doente Imaginário, o processo foi difícil no início por conta disso. Então, eu acho que a gente vai tirando muitas coisas para poder se entender como palhaço. Eu acho que para se entender como palhaço tem que tirar. Mas nesse processo de tirar, coisas vão chegando e a gente vai se entendendo, né? A gente vai se entendendo muito. Eu digo isso porque, assim, a minha experiência pelo menos foi assim. Eu cheguei num grupo que eu não entendia nada de palhaçaria e hoje eu vou me entendendo. Quando eu falo camadas é nesse sentido, né? Eu vou entendendo coisas vão chegando e aí vão me fazendo pensar e repensar, como essa coisa da palhaçaria feminina. Nossa, eu olho para algumas cenas hoje, assim, eu vejo, mas poxa, mas isso, né? Tem até um grupo de discussão agora com a Carla Conká, que é do Rio de Janeiro, que é das Marias da Graça, e ela está fazendo um grupo de estudo de 8 semanas com palhaças, né? Eu estou até, inclusive, na lista de espera, porque eu quero fazer quero participar desse grupo de estudo, porque justamente a ideia desse encontro é para discutir a dramaturgia da palhaçaria clássica, que é muito pautada pelo olhar do homem, do palhaço, né? E aí, como isso é uma discussão dentro da palhaçaria feminina, uma das coisas. Que assim, como essa palhaçaria clássica foi construída por um olhar masculino e como tem muito de machismo, algumas coisas, uma outra coisa agressivas, porque é muito nesse viés, assim, né? E aí a palhaçaria feminina trabalha com outras coisas, ou fazendo as mesmas coisas, números e tudo, mas com outro jeito, com outro olhar. Eu não estou nem falando, não estou fazendo juízo de valor aqui, né? De dizer que é melhor ou pior, mas assim, é uma outra forma. E a palhaçaria. Eu lembro que quando às vezes eu entro em crise, o Marco até, não, imagina, para com isso, é palhaço, assim, mas eu entro em crise às vezes. E quando eu fui a primeira vez por esse Monte de Mulher Palhaça, que é um festival lá do Rio, das Marias da Graça, eu vi as outras palhaças. Pela primeira vez eu vi. Era um festival só de palhaça, só de palhaçaria feminina. E eram cenas muito diferentes do que a gente está acostumado a fazer aqui, por exemplo, ou do que a gente está acostumado a ver, né, dos palhaços fazendo nos circos e tudo. Aí eu falei, opa, tem outro jeito de fazer, sabe? Isso me chamou a atenção. Falam de outras coisas, de sexualidade, enfim, do feminino, Nossa, foi tão incrível para mim, assim, eu já fui uma outra vez também lá, foi que a Romana foi selecionada para apresentar o Querem Café e a gente foi. Nossa, tem espetáculos incríveis, assim, de palhaças, que falam de coisas muito diferentes dessa palhaçaria clássica, que tem valor, claro, com certeza, mas mostra pra gente como é possível fazer de outra forma também, e a gente vai se encontrando nisso, isso eu achei muito bacana, muito interessante. Então, eu fiz a escola de teatro, como eu te falei, né? E aí, quando eu terminei a escola, teve concurso para professora substituta. E aí os professores me deram maior força, o Marton, né, me emprestou livro, a Vlad dando força e tudo. E aí eu fiz. Nossa, eu tremia assim para dar aula, porque eu nunca tinha sido professora, né? É um outro esquema, uma outra lógica. Não basta ser ator para ser professor de teatro. Acho que é um outro lugar, é
outra dinâmica. E aí, mas aí eu passei e fiquei 2 anos na escola como professora substituta, dirigi 2 espetáculos, né? E foi bem interessante essa experiência, assim. E esse lugar da direção realmente não é um lugar ainda que eu tenho tanta apropriação, assim, que eu digo assim, é o meu lugar. Eu acho até estranho quando a pessoa diz, ela é diretora também. Eu acho estranho, porque eu ainda não me sinto, eu acho que eu ainda não, né? Enfim, mas eu tô tateando isso, mas eu não sei se eu gosto de estar no palco. Eu acho mais confortável, apesar de tudo. Como atriz, fizeste quantos espetáculos? Assim, Nossa, fiz contando muita tudo. coisa. Fiz muita coisa. Porque, assim, quando eu comecei a fazer teatro, né, como eu te falei, eu fiz o Antônio Meu Santo, que era um grupo que o Emanuel Freitas montou como produtor. Aí depois entrei na escola de teatro, fiz muitas coisas. Aí entrei na escola de teatro, fiz espetáculos da escola dos 2 anos, né? Entrei nos palhaços, fiz todos os espetáculos dos palhaços, mas eu já trabalhei com o pessoal do Gruta, fiz um espetáculo que eles ganharam uma bolsa, aquelas bolsas de pesquisa do IAP, que eram também incríveis, naquela época do IAP, que fomentava muito essas coisas. Nossa, eu lembro de fazer oficinas incríveis lá, né? E hoje a gente vê também que está meio devagar a coisa, mas enfim. E aí fiz com o Gruta 2 espetáculos, né? Fiz com o Danilo Braque, um espetáculo de dança que ele me convidou, que também não sou bailarina, enfim, mas eu achei um trabalho incrível de fazer. Me diverti muito fazendo, porque, assim, não sei se é porque eu não sou bailarina, então a minha relação com a dança era outra, era diferente dos bailarinos, né? Que é um outro viés. Eu amava fazer, porque eu adoro dançar, eu amava fazer. Já fiz ópera também, a gente já fez festival de ópera, aquelas ensinações e tudo que eu amava fazer também, porque eu acho incrível. E eu achava interessante, porque era super divertido para mim, porque os cantores super tensos, assim, porque eles tinham que acertar, né, aquela coisa e tudo. E nós, atores, a gente ficava mais tranquilo, porque a gente não tinha que ficar olhando para o maestro, olhando não sei o quê. Então era muito prazeroso fazer para mim. Então eu já fiz muita coisa, já fiz muita coisa. Então, cita 3 espetáculos aí que marcaram. Cita 3 e por quê, assim? Nossa, Amor, Temor, com certeza. Com certeza. Amor, Temor, o primeiro espetáculo do primeiro ano na escola, o espetáculo do primeiro ano da escola, que foi uma adaptação do 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, direção da Vlad e da Karine. Nossa, eu amo aquele espetáculo. Achei incrível, tudo era incrível ali, a gente fazendo aquele porão, a direção das duas, que eu amava, sabe? E essa obra, 100 Anos de Solidão, é incrível. Eu sou apaixonada pelo Gabriel Garcia Marques, adoro. Eu amava fazer aqueles. Inclusive, assim, depois que a gente fez, no ano seguinte, eu fui uma das pessoas, assim, eu e outras pessoas da turma, a gente tentou encabeçar, montar de novo, só que não era mais a mesma coisa, porque algumas pessoas saíram da escola, não ia mais ser a direção da Vladimir e da Karine, enfim, a gente já tinha mudado, mas é um espetáculo que eu guardo, assim, no meu coração. Eu amo fazer, amo fazer. Eu gosto muito de fazer alguns espetáculos dos palhaços, gosto de todos, mas assim, eu vou citar o último, que é o mais novo, o mais recente, que foi um processo muito bacana de fazer, que é o Ringo, a Vingança de Ringo, que eu faço um homem, né? Na verdade, tem uma surpresinha no final, mas eu faço o Matias, e foi uma experimentação muito diferente pra gente, porque assim, a gente é tudo muito na mesma cor, né? As nossas roupas, que é o figurino do Aníbal, que é uma pessoa que eu amo, que é incrível. O Aníbal Pacha, que fez tudo num tom meio marrom, né? Tudo nesse tom amarronzado, assim. O cenário também é assim, as cores são assim, o nosso nariz é marrom, a maquiagem muda um pouco. Então, assim, foi um outro processo, é um bang-bang. Nossa, eu amo fazer o Ringo, amo fazer. E tem uma surpresa no final que é muito significativa para isso que a gente estava falando sobre essas descobertas, esses insights, essas camadas, essa questão da palhaçaria feminina. Então, eu gosto muito de fazer. E o outro, nossa, aí agora tu me pegaste para escolher 3. Eu sou péssima para escolher quando eu tenho várias coisas que eu gosto. Eu sou terrível, por exemplo, com uma indecisão tão grande.
Porque tem tantas coisas que eu gosto, assim, que aí eu vou no do Gruta, que eu fiz, que é Ele Não Sabe Que Seu Dia é Hoje, foi a direção do Adriano, que eu gostei muito de fazer esse espetáculo, que era baseado na obra do Valdemar Henrique, e era eu, a Mona Lisa e a Brenda. Nossa, eu amava fazer, eu achava incrível aquele espetáculo, muito poético. Tinha uma cena também que eu construí, que tem um pouco da minha memória com meu pai, assim, então é incrível. Então, assim, tiver que escolher, tem que escolher os três, mas assim, ainda ficaram outros para escolher, tá? Quero dizer isso. Foi um pouco sofrido para mim ter que escolher três, mas enfim. É porque eu adoro hipocondríaco também, adoro, eu gosto muito muita coisa. A arte tem isso, né? Ela trata de verdades, né? Embora a gente suba ali para brincar, para interpretar uma história de ficção, ela mexe com verdades, né? Traz a tua verdade para o palco para entreter as pessoas. E as pessoas nem precisam saber disso, mas tu tá ali sofrendo, te cortando por dentro para fazer as pessoas rirem, né? Nossa, com certeza absoluta. Eu lembro que esse do Ele Não Sabe Que Seu Dia Hoje era um texto muito relacionado com meu pai, assim. E, nossa, toda vez que eu fazia cena, nossa, eu chorava, mas eu chorava com uma verdade, assim, porque tem a ver muito com isso, né? Assim, essa coisa do Ringo também, como eu falei, tem uma camada dessas descobertas, dessa questão da palhaçaria feminina, e eu lembro que quando a gente estava fazendo, aí eu nem tinha sacado muito, aí quando eu vim para casa uma vez, eu pensei, nossa, eu tive um insight, falei, esse final é isso. Eu não vou falar o final, porque senão vai entregar para quem ainda não viu, assim, mas é super atual, é o que a gente está falando, assim, né? Enfim, eu acho incrível, eu gosto muito. Quem são esses mestres e mestras assim da escola de teatro? Eu lembro de quando eu entrei na escola, aí eu vi o pessoal do primeiro ano, antes disso, eu vi o pessoal do primeiro ano fazendo Paixão Barata e Madalenas. Nossa, eu amava aquele espetáculo. Eu fui várias vezes, eu sentava na frente para eles me pegarem, para eu colocar aquele ovo, enfim, tinha uma coisa de botar o ovo em pé e tal. Eu achava aquilo incrível, incrível. Aí eu entrei para a escola de teatro, falei, nossa, vou ser dirigida pela Vale e pela Karine, eu amo. Gosto muito do trabalho delas, né? Assim, do jeito que elas pensam a cena, enfim. Tinha o Walter também, que era um querido. Eu tenho um carinho imenso pelo Walter. Ele tinha o maior cuidado comigo, com a minha voz, que eu tenho essa voz rouca, né? E às vezes eu acabava colocando a voz muito aqui na garganta, e ele o tempo inteiro respira, respira. Ele me indicava fono, nossa, o Walter é um carinho imenso, ele mora assim num lugar muito especial para mim, né, no meu coração. Aí tem o Marton, que, enfim, é o meu diretor, é um amigo, enfim, né? Tem o Miguel, que eu achava incrível também, acho incrível, foi meu professor, foi meu diretor no segundo ano da escola, ele dirigiu o espetáculo que a gente fez na rua, sobre o Chico Buarque, sobre as canções do Chico Buarque, que é um espetáculo também que eu amo, amava fazer, amava. E foi uma experiência incrível. E aí, desse trabalho com o Miguel na escola, ele também depois me dirigiu numa produção do Emmanuel Freitas novamente, que foi A Cigarra e a Formiga, que era infantil, que eu também adorava fazer, achava fofo demais. E o Miguel que dirigiu. Foi um tempo muito bacana de contato assim, com o Miguel, fora da escola. Né? Nossa, muitos professores, assim, né? Incríveis, mas esses realmente foram professores, foram pessoas marcantes, assim, na minha trajetória, né? Mas aí essa pergunta, eu já tinha até dispensado ela, mas ela volta aqui, ó. Por que que a arte é importante? Sobretudo nesse momento que a gente está vivendo o desmonte da arte, né? Essa coisa da arte, ela abre muitas portas para a gente. Ela faz a gente enxergar muitas coisas. Ela faz a gente enxergar, e agora eu estou falando também um pouco como terapeuta ocupacional, as nossas potências, né? As nossas potências de vida, as nossas potências criativas, a nossa forma de se organizar no mundo de uma forma muito forte. Né? E eu estou falando assim de todas as linguagens, né? Não só da arte cênica, mas de todas as linguagens. E aí, como isso é muito forte, isso abre portas para a gente pensar coisas, construir coisas potentes, com certeza nós vamos ser atacados primeiro.
né? Porque a gente, nessa hora que vai apontar, olha, tá vendo como isso aqui é assim? Tá vendo como é nessa hora que a gente vai fazer uma peça e vai mostrar tudo isso, né? Quando a gente pensa, por exemplo, nos bobos da corte, lá atrás, eram as únicas pessoas que podiam falar para o rei o que estava errado, sem ser morto. Porque qualquer outra pessoa que fosse falar ia levar a pau, assim, né? Mas o bobo da corte, não. Porque era o cara, era o artista, né? Era o que falava, era o palhaço que tinha esse poder. Assim. Então, a arte dá muito poder para a gente. É por isso que a gente é atacado primeiro. É por isso que o desmonte começa pela gente. E isso, se a gente for ver, fazer um paralelo com as minorias, digamos assim, né? Com o que as pessoas chamam de minorias, é a mesma coisa. É quem é atacado primeiro. Quem é atacado primeiro são os negros, porque é a gente que vai contestar as opressões do racismo. Quem é atacado primeiro é a população LGBT, porque eles que a existência deles mostra uma outra forma de ser que algumas pessoas não querem. Então, é a mesma coisa. As mulheres somos atacadas primeiro, nós que morremos, né? Porque a gente que vai lá. Então, é assim, é sempre quem vai mostrar alguma coisa, quem vai botar em questão, pôr em questão alguma coisa, que vai ser atacado primeiro. E os artistas, tanto e assim, e a gente numa situação de crise é o que mais sofre. A gente foi, como a gente falou do outro dia, nós somos os primeiros a parar e nós vamos ser os últimos a voltar, né? E nós é que estamos assim, junto com uma outra parcela da população, com certeza, porque está todo mundo na mesma tempestade, mas não está todo mundo no mesmo barco. Alguns estão de iate, outros estão de canoinha e vão enfrentar essa tempestade de forma muito diferente. Então, assim, a gente também, junto com uma parcela da população, está sofrendo muito. Alguns artistas, né? Principalmente os que trabalham exclusivamente com isso. Não tem recurso, não tem um apoio, não tem um suporte emergencial verdadeiramente efetivo, digamos assim, né? Os editais são muito complexos, exigem muita documentação. Eu até entendo essas questões de documentação, às vezes, né? Porque tem essa coisa de prestação de contas. A gente que tem um espaço, por exemplo, a gente sabe que isso pega, às vezes, tem que prestar conta, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas, assim, eu acho que podia ser facilitado essa questão dos editais, né? Porque nem todo mundo... Que forma que as pessoas poderiam participar disso, os artistas que vivem exclusivamente disso, mas poderiam participar de uma forma que facilitasse mais o acesso deles a isso e eles realmente receberem isso, né? Que nessa pandemia, nesse isolamento, nesse lockdown aí, quem estava segurando a onda era artista, né? E pedindo que as pessoas pirem, oferecendo material de humor, oferecendo música, oferecendo teatro, independente de gosto ou de gênero musical. Mas era artista que estava promovendo live, fazendo, né, entretendo as pessoas em casa. Nunca se buscou tanto conteúdo digital. Com certeza, assim, e é interessante, é quase uma ironia, né, do destino, digamos assim, uma ironia da vida, porque antes disso estavam caindo em cima da gente, né? Esse governo que está aí, governo federal que está aí, massacrando a gente, falando que demonizando a gente, enfim. E aí vem uma pandemia, né? Pega todo mundo tem que ficar em casa. E assim, não é sem pretensão nenhuma e sem vaidade nenhuma, é como tu falaste, é a arte que está salvando as pessoas. Mais uma resposta, digamos assim, àquela tua pergunta, por que a gente precisa de arte? Mais um motivo, né? A gente está vivendo um motivo concreto de por que a gente precisa de arte. A arte, ela salva a gente, não no sentido de religioso da coisa, mas é saúde mental. A gente vê, porque assim, muitas pessoas já sofriam de questões emocionais, de ansiedade, tudo, e ficar em casa tem aumentado o número de crise de ansiedade, pessoas que já tinham, pessoas que não tinham, começou a disparar isso, né? Só que assim, se a gente for pensar que a pessoa está em casa, a única janela que ela tem, assim, é a televisão ou é o computador, então o celular, e o que são os artistas que estão produzindo, né? Em live, música, teatro. Ontem mesmo eu assisti um espetáculo desse concerto do Matheus Nastergalli, incrível. Que assim,
talvez ele não viesse para Belém, talvez, né, eu não chegasse, se eu fosse para um outro estado, talvez eu não visse. E o Sesc está fazendo um trabalho incrível, assim, tem várias peças de teatro acontecendo. E os artistas estão fazendo nas suas próprias casas, montam com as coisas que têm em casa, os objetos que têm em casa, e fazem isso. Isso, nossa, isso é incrível. A gente pode estar tendo acesso a muitas coisas. Aí tem filme, tem, enfim, atacar a gente, né? Atacando o cinema nacional e tudo. Essas produções, elas criavam muitos empregos e que as pessoas não viam isso. Ainda tem essa questão, né? A arte, ela não é simplesmente um entretenimento, né? Entreter por entreter. Ela é trabalho. Ela cria e produz empregos, vagas de empregos, né? E a gente vê que numa hora dessa as pessoas estão se alimentando e estão consumindo exatamente o que a gente produz, né? E a gente vê, uma das coisas que se falava muito antes dessa pandemia, desse governo que está aí, isso não serve para muita coisa, né? São os esquerdistas, são isso, são aquilo, aquelas nomenclaturas rasas, assim. E a gente vê que não, que na verdade, é uma área, é um lugar assim, do mercado que realmente produz muita coisa e cria muitos empregos, né? Como tu falaste, aumenta o PIB, muita coisa. Tem muitos empregos. Ainda tem essa questão, como tu colocaste, né? Não é só o que a gente faz, porque o que a gente faz cria no entorno outros serviços, outras prestações de serviço. É muito bem colocado isso. A gente está fazendo o nosso espetáculo no teatro, nossos espaços independentes, mas aí tem o bombozeiro, tem o picolezeiro, tem a padaria da frente, né, que as pessoas vão fazer o lanche lá, ou então a gente também compra coisas de lá, tem a lojinha do lado, enfim, tem a banca de revista, uma série de outras coisas que ficam ao nosso entorno, ou na praça, ou na frente do teatro, enfim, ou numa produção de cinema, que as pessoas precisam, a produção precisa comprar coisas secundárias para o filme. Então, assim, é um mapa de geração de emprego muito grande, né? Nesse quesito, eu me lembro, me vem à cabeça a Secult, né? Como é que tu avalia o trabalho da Secult até agora? Eu acho que tem algumas boas intenções, tem alguns colegas nossos lá. Eu acho que ainda tem muito que se fazer. Eu acho que ainda tem que se muito repensar os editais, porque a gente viu que teve muitas pessoas com dificuldade, algumas pessoas que nem não conseguiram receber. Eu não acompanhei muito de perto essa questão do Tia Quieta em Casa, porque eu não me inscrevi, né, por uma questão assim, eu acho que era um edital realmente para quem sobrevive só da arte, não é o meu caso. Então, eu acho que era um edital que, eu não sei se foi só pensado para isso, mas eu acho que os artistas que tinham que concorrer eram os artistas que realmente vivem apenas, exclusivamente disso. Então, mas eu acho que esses editais, né, não só esse, mas outros, apesar de entender essa questão de prestação de conta, mas eu acho que podiam ser mais facilitados. Nem todo mundo tem CNPJ, nem todo mundo tem certidões negativas. Para tirar certidão negativa, gente, de ser fim. Tem um amigo meu que assim, ficou esperando um tempão, e eu acho que nem conseguiu tirar a certidão na prefeitura, porque é uma, sabe, é uma... Porque não é só a prefeitura, não é só a Secult, né? Também tem a Funbel, que não existe, é uma coisa pagada, e aí também criou um edital que deu muitos problemas, porque certidão negativa de deficiente vai lá e a gente já precisou também nos palhaços de certidão. É muito complicado, sabe? É certidão que não acaba mais. Tu soube da contratação da empresa para fazer jardinagem para a Secult e outros espaços? 162 mil para uma empresa de São Paulo, ou seja, ia movimentar o PIB em outro estado, ao invés de movimentar o PIB aqui. Uma empresa que, se não me engano, nem tinha jardinagem no seu estado, e sendo que a gente vive um momento em que artistas não podem ir para a rua, não podem fazer temporadas. Quer dizer, jardinagem é prioridade nesse momento. 162 mil poderia atingir 162 artistas, 162 mestres e mestres da cultura popular.
Concordo também contigo que, por exemplo, Fundel não tem conversa nenhuma, não existe abertura nenhuma. Acho que na Secult a gente tem uma certa abertura para falar, conversar, né? Tentar algumas discussões. A gente participa do fórum, né, livre de teatro, livre permanente de teatro, e a gente tem algumas discussões lá no grupo. Foi aprovada agora a lei Aldir Blanc, né, e a gente vai ter que ver como é que vai funcionar isso aqui na Secult, como vai funcionar isso aqui no Estado, como é que vai ser, quais vão ser os critérios de participação. A gente tem que mobilizar realmente para entrar nos sistemas, nos cadastros, ver como é que vai ser isso. Se eu não me engano, vai ter uma reunião segunda-feira agora, para definir essas coisas. Uma das pautas é essa, se eu não me engano. Realmente, esse valor aí poderia contribuir muito mais num momento como esse, com artistas, com pessoas, do que com um jardim, né? Apesar de saber, assim, como eu trabalho na prefeitura, eu sei que algumas questões, alguns valores que vêm para uma determinada coisa não podem ser utilizadas para outras. Eu não sei como é que funciona isso na Secult, mas tem essas coisas também, essas questões administrativas, que é de pensar uma forma diferente de acesso, de democratização maior, cada vez maior, né? Talvez na Secult a gente tenha algum espaço, né, para conversar sobre isso. Eu não sei até que ponto, mas eu acho que a gente tem muito mais um espaço um pouco mais possibilitado do que na Fundel, por exemplo. Vamos falar de coisa boa agora. Falar de coisa boa. Palhaços Trovadores tem um espaço próprio, né? E estava com funcionamento, tinha projetos acontecendo. Como é que funcionava isso? Então, nós temos esse espaço, a Casa dos Palhaços, desde 2010, final de 2010, né? Esse espaço não é nosso de fato, é da Santa Casa. Nós descobrimos essa casa lá na esquina da Piedade com a Tiradentes, totalmente abandonada. Fomos atrás de quem era essa casa, descobrimos que era da Santa Casa, e fomos lá no jurídico, falamos com o presidente, falamos com o jurídico, para saber se era possível, né? E enchemos o saco lá, conseguimos, foi possível fazer um contrato em sistema de comodato, né? Não tem um tempo determinado para a gente ficar na casa, mas é um contrato. Só que todo o ônus da casa fica com a gente, né? Tipo, luz, a água, essas coisas somos nós que pagamos, não é a Santa Casa. E a reforma toda da casa também foi tudo assim, do nosso bolso, com campanhas, espetáculos que a gente fazia, explicavam para as pessoas, olha, esse espetáculo é para a gente poder colocar a parede, para a gente, enfim, pintar o banheiro, fazer alguma coisa. Sempre foi assim, né? E com alguns editais também. Então, e nós fizemos várias campanhas, fomos em construção, falamos com empresa de engenharia, com construção, eles davam coisas, restos de obras para a gente, tábua, cimento, né? Um amigo doava uma lajota, alguma coisa assim, e a gente foi fazendo isso. Um amigo nosso também, o Geraldo Teixeira, ele deu uma obra para a gente, um quadro dele, a gente rifou para comprar um ar-condicionado. É assim, a gente tem montado a casa, o esquema todo é nesse sentido, né? O vizinho doou uma lata de tinta para a gente pintar o muro. Então, a gente tem desde 2010 esse espaço. É uma casa simples, não é tão grande. O nosso espaço de apresentação cabe de 30 a 40 pessoas, dependendo da formação da plateia, né, de como vai se formar. E nós temos um sistema, nós somos uma associação cultural, Palhaços Trovadores, a gente tem uma diretoria, eu sou a diretora executiva, e tem o tesoureiro, o secretário, o diretor administrativo. E então, a gente administra a parte jurídica, digamos assim, do grupo. E a Casa dos Palhaços, a gente se reveza em funções, né? A gente tem um esquema de fazer um planejamento todo o começo do ano, que esse ano não deu para a gente fazer por conta da pandemia, que a gente acabou desmobilizando um pouco isso. Mas a gente sempre faz um planejamento para ver quem é que vai ser o responsável pela casa daquele semestre, sempre é uma dupla para ver o que precisa, enfim. Então, cada um tem uma função lá. E a gente tem alguns projetos na casa durante alguns anos. Até o ano passado, a gente tinha o Palhaçadas de Quinta, que era um projeto que eu coordenava junto com a Suane.
depois o Marton com a Romana coordenaram, que era a última quinta-feira do mês, a gente apresentava cenas curtas de palhaços, como se fosse um cabaré de palhaços, e que a gente abria, não eram só cenas nossas, né? A gente abria para outros palhaços, ou que tinham espaços, mas que queriam apresentar no projeto, ou que não tinham espaços para apresentar e apresentavam suas cenas nesse projeto de Palhaçadas de Quinta. Só que durou até ano passado. Esse ano a gente estava pensando em fazer uma outra coisa. A gente tem o Nós na Casa, que é um projeto que a gente apresenta um sábado do mês, um espetáculo nosso, para poder angariar fundos para o grupo, né, para a gente ter, para pagar uma luz, água, enfim. Tem um projeto de extensão do Marton, que é o Clown Nosso de Cada Dia, que ele desenvolve na casa, é um projeto de extensão da UFPA, ele como professor, e aí ele faz toda quinta-feira de manhã, era pelo menos quinta-feira, com alunos da escola ou com pessoas que estejam interessadas em discutir a linguagem da palhaçaria, né? E tem Gente na Casa, que é um projeto também que acontecia a cada 2 meses. A gente tiveram várias configurações assim vários formatos desse projeto, mas ele acontecia a cada 2 meses, que era a gente abrir a casa para alguém que quisesse a pauta, né, de um final de semana para apresentar o seu espetáculo na casa. Então, e aí acontece todo final de ano também, por conta desse grupo de pesquisa do Marco, um encontro de palhaços. Eu acho que eles já estão no 5º encontro já. E aí foi dentro desse encontro que a gente fez o primeiro encontro de palhaços, né? Então, esses projetos que a gente tem na casa, e às vezes algumas pessoas nos procuram também para dar oficina na casa, algumas pessoas que vêm de fora também já deram oficina na casa, alguns já ficaram na casa. Mas a gente tenta administrar da melhor maneira possível. A gente não tem muita grana, a gente tem que fazer, às vezes a gente faz festas na casa, né? Baile de carnaval para as crianças, festa das crianças, enfim, festa na roça, tudo para angariar fundos, para a gente ter um fundo em caixa para poder pagar as contas, que vem todo final do mês, tem conta para pagar, tem água, tem luz, né? A gente pagava a vigilância noturna, mas aí não deu mais, mas a gente dá uma ponta para o pessoal, assim, quando dá, então, enfim. E a gente também tem parcerias, né, principalmente com o Casarão dos bonecos, a gente algumas vezes faz coisas lá, eles fazem coisas nos nossos projetos também, nossa, são parceiros muito queridos também. Tem uma galera, como a gente falando agora, se organizando para fazer espetáculos online, de transmissão e tal. Vocês estão pensando em alguma coisa assim? Está pensando em alguma coisa? A gente não pensou em transmissão de espetáculo online, não, né? A gente não tinha pensado nisso. Mas a gente andou pensando em alguma possibilidade de como fazer girar um dinheiro também para a gente nesse período, porque a gente já está ficando, né? As contas já estão assim, o fundo de caixa já tá ficando pequeno. Então a gente estava pensando nisso, a gente já não formulou uma coisa que para cada um na sua casa também, mas a gente tem pensado. A gente não chegou ainda num formato, mas quem sabe a gente nas próximas semanas a gente já começa a amadurecer mais isso. Vamos ver, não sei como é que vai ser. Essa loucura toda aí, tu acha que volta ao normal? Tu acha que vai ter um novo normal? Tu acha que a arte vai vir carregada de modificações após isso? Como está na tua cabeça assim? Olha, eu acho que vai ser um novo normal. Eu acho que tem que ser. Não dá mais, a gente não tem como voltar, né, para aquilo. Eu acho que a gente vai ter que. Primeiro que assim, não tem vacina ainda, a gente não sabe quando é que isso vai acabar. E a gente não sabe como é que a gente vai voltar. Eu penso que isso tudo que a gente está vivendo, de alguma forma, vai fazer a gente também descobrir outras coisas, porque no caos a gente descobre algumas coisas. Essa história de estar tendo muita live, de estar tendo transmissão online, de espetáculos, tudo, eu acho que quando a gente voltar para esse novo normal, com certeza vai diminuir isso, mas eu acho que alguns formatos vão ficar, vão continuar, porque os artistas estão descobrindo coisas, né? Estão descobrindo formas de fazer, descobrindo formas de um novo acesso do público para o que a gente faz. Então, eu acho que algumas coisas vão ficar. Penso também que algumas coisas vão ser produzidas ou já estão sendo produzidas. Então, acho que a gente vai ver muito espetáculo, vai ver música, vai ver, enfim, uma série de coisas
falando disso. Porque eu acho que é até uma maneira da gente elaborar isso que a gente está vivendo, né? Porque eu acho que o ser humano é muito isso, a gente vai vivendo coisas e tudo, e a gente vai elaborando, e a arte faz isso. A Frida Kahlo, que eu amo de paixão, quem me conhece sabe que eu amo, ela dizia isso, as pessoas diziam, por que tu só pinta a ti mesmo, né? Ela falava que é a coisa que eu mais conheço. Então, as dores dela, o que ela vivia, estava tudo ali no quadro. E a arte é muito isso. Por mais que a gente não faça autos retratos, mas a gente não tem como. Eu acho que vai ter muita produção falando e elaborando isso que a gente está vivendo. Eu tenho certeza absoluta, de alguma forma vai sair. Porque isso que a gente está vivendo não é só a doença em si, né? A gente também está borbulhando muitas outras coisas. As desigualdades estão mais aparentes para quem ainda não percebia, que ainda não percebia isso, foi obrigado a perceber. Então, enfim, né? A questão da solidariedade também, que algumas pessoas já experienciavam isso, mas estão experienciando de uma outra forma mais intensa agora. Então, acho que vai sair coisa daí, entendeu? Algumas linguagens vão permanecer, porque as pessoas estão descobrindo formas, e eu acho que muitas produções vão falar disso que a gente está fazendo, está vivendo. E aí vão falar disso, vão fazer críticas sobre isso. Eu acho até impossível a gente voltar para o que era antes. Porque eu acho que a gente não é mais o mesmo, sabe? Assim, de alguma forma, em algum nível, a gente não é mais o mesmo. Eu acho que quem continuar o mesmo, não sei o que está fazendo muito aqui, não, mas tudo bem. Cuidem bem dos artistas, né? Não tem essa frase? Porque eles são a crônica dos nossos tempos. Perfeito, perfeito. É isso mesmo, é isso mesmo. Olha, queria te agradecer por esse bate-papo. Muito obrigado. Demais, 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 de verdade. Muito obrigado. É uma tentativa de deixar registrado esse nosso tempo que a gente tem produzido nesse momento em que a gente não pode sair, que a gente não pode se encontrar, né? De estar tirando as pessoas um pouquinho das suas poltronas e trazendo para cá para bater um papo. Obrigado por ter aceitado, tá bom? Johnny, assim, muito obrigada também pelo convite. Eu adorei, amei mesmo, de verdade. Assisti o da Lana, foi incrível. Vou assistir o do Fernando. Eu acho muito bacana essa ideia. Como eu te falei uma outra vez, eu acho que isso é memória, sim. Né? A gente está fazendo parte dessa história. A gente fala muito assim, história do teatro, história da arte, né? E a gente sempre olha para o passado, para pessoas que vieram antes da gente e fizeram coisas, como tu falaste, grandes mestres que têm uma história para contar. E eu acho que a gente está vivendo uma parte dessa história. E eu acho que um programa como esse formato que tu pensaste em fazer, eu acho que é um registro, sim. Como tu falaste no início, eu acho que é uma memória que vai ficar guardada das pessoas. A música, as pessoas têm um alcance muito maior, né? Que é rádio, enfim. E artista de teatro, enfim, de outras linguagens, às vezes é mais difícil das pessoas conhecerem. Então, é super válido, eu acho importante e significativo um trabalho como esse, um projeto como esse que tu está fazendo. Que bom que eu estou aqui nesse projeto, né, fazendo contigo também. Quero agradecer muito mesmo. Estou feliz por participar, de falar um pouco, de trocar ideias, né? Pessoas em algum momento vão olhar para isso, vão pesquisar e vão saber desse programa e dizer, poxa, eu quero olhar, quero ver o que o Fernando falou, o que a Alessandra falou, a Lana falou, enfim. Eu acho muito bacana. Obrigada mesmo pelo convite. Então, já que a gente está falando de memória, eu vou te pedir para olhar nessa câmera aí, nesse olhinho da verdade, e mandar um recado para a posteridade, para a gente finalizar. Bom, gente, assim, o recado vamos tentar ser o melhor que a gente pode ser, nessa loucura toda que está aí, que sempre foi, mas que agora, assim, a coisa está pegando mesmo, está apertando, e eu acho que é o momento da gente rever coisas, pensar na gente, pensar no outro. Eu acho que mais do que nunca, isso que a gente está vivendo obriga a gente a pensar no outro também, porque é um momento que a coletividade está ameaçada de uma certa forma, né? Acho que de todas as formas. Então, eu acho que o
que eu poderia deixar aqui, assim, agradecer pela existência, né, pela nossa existência como artista, como ser humano. Vamos tentar ser o melhor que a gente pode, apesar das nossas imperfeições, que são muitas, mas vamos tentar ser o melhor que a gente pode, tentar ser, sei lá, mais amoroso, mais feliz. Tentar, né? Pelo menos já é um começo. Nem sempre dá, porque são tantas durezas, às vezes, que a gente entra numas sintonias estranhas, mas vamos tentar ser o melhor que a gente pode, né? Com o que cada um sabe fazer, com as suas próprias potências. Eu acho que é isso. Então, obrigado mais uma vez, tá? Pessoal, esse foi o Cultura na Cuia, com a Alessandra Nogueira, que acontece toda segunda às 10 horas na página da Nós Pernaltas. Obrigadão, Preta. Se a gente estiver se falando, volta a conversar. Tá bom? Obrigada, Preto, também, maravilhoso. Foi muito bom, gostei muito mesmo do papo. E, mais uma vez, parabéns pelo projeto. Obrigada. Um beijo, gente. Obrigadão.